Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa sexta aula de revisão. Nós vamos revisar os nossos conteúdos de filosofia na turma do terceiro ano. Nessa revisão nós iremos abordar dois capítulos. O capítulo 2, Sentimentos Bons e Ruins, das páginas 294 a 298, e o capítulo 3, Sentimentos por, páginas 302 a 308. Vamos começar com o nosso capítulo 2, na página 294. Bom, nesse capítulo a gente vai falar sobre a questão dos sentimentos bons e ruins. O que é um sentimento bom? O que é um sentimento ruim? No que eles interferem na nossa vida? Será que eles nos fazem crescer? Será que não? Será que existem só sentimentos bons? Só sentimentos ruins? Será que um pode levar ao outro? Enfim, nós iremos comentar várias e várias coisas sobre esses tipos de sentimentos. Página 296, sentimentos e atitudes. Os sentimentos, eles são muito variados, né? Eles podem despertar em nós coisas boas, podem também despertar coisas ruins. E o que eles despertam em nós, eles podem nos levar a tomar atitudes. Essas atitudes, elas podem ser atitudes boas e podem ser atitudes que não são tão boas assim, né? E é sobre isso que a gente vai falar nesse capítulo. Por quê? Sobre essa questão dos sentimentos e das atitudes. Será que os meus sentimentos, eles estão relacionados com as minhas atitudes? Ou não? São coisas completamente separadas? Página 297, despertando os sentimentos. A gente já conversou muito sobre a questão do sentimento. O que é um sentimento? A questão dos sentimentos relacionados com os pensamentos, né, bons e ruins. Várias coisas elas acontecem conosco que despertam diferentes sentimentos. Às vezes é o contrário. A gente sente alguma coisa e esse sentimento ele vai fazer com que a gente tome uma atitude, faça alguma coisa. Então, algumas vezes pode alguma coisa acontecer e gerar um sentimento, e pode acontecer o contrário, né? Eu sentir alguma coisa e fazer alguma coisa por conta do que eu senti. A verdade é que todos os nossos sentimentos, eles fazem parte de nós. E é muito importante que a gente expresse esses sentimentos. Guardar pra gente não é legal. Os sentimentos, eles existem. Estão aqui para ser vividos, demonstrados, compreendidos, aceitos ou até mesmo questionados. E esse é um processo simples que faz parte da nossa vida, faz parte também nós estudarmos isso dentro da filosofia e aprender como é que funciona um pouco. Isso é um autoconhecimento. A gente entender o que a gente sente, nomear o que a gente sente, não ter vergonha, né, do que a gente sente, viver tudo que a gente sente. Isso faz parte do nosso processo de autoconhecimento, nosso processo de crescimento. Bom, mais um pouquinho sobre sentimentos, tá bom? O sentimento ele é uma informação que todos os seres são capazes de sentir e também de expressar. Os sentimentos, eles são diferentes entre si e podem se manifestar de diferentes formas dependendo do contexto e do indivíduo. Então, a minha maneira de expressar um sentimento, ela é minha maneira, tá? Vai depender de mim. A maneira como vocês expressam o mesmo sentimento é diferente. Por exemplo, digamos que eu estou chateada e eu prefiro não falar com ninguém, vou pro meu quarto, fico com a cara emburrada. Essa é a maneira como eu expresso a minha chateação. Já tem gente que fica chateado, resolve conversar com outra pessoa para ver se melhora. Então, cada pessoa, ela tem uma maneira diferente de sentir e uma maneira diferente de expressar. Vale dizer que cada sentimento ele vai estar ligado a uma experiência particular de cada pessoa. Bom, aqui nós temos exemplos de alguns sentimentos bons: afeição, alegria, amor, carinho, esperança. E alguns sentimentos considerados ruins, né? Inveja, ódio, solidão, tristeza e a decepção. O sentimento negativo, ele pode gerar um comportamento positivo, assim como um sentimento positivo pode gerar um comportamento negativo. Então, muito cuidado. Nem sempre, eu estou sentindo algo ruim, eu vou me comportar de maneira ruim. Eu posso me comportar de maneira positiva, assim como eu posso ter um sentimento ruim e me comportar de uma maneira positiva.
A forma que eu vou manifestar os meus sentimentos, ela é pessoal e vai depender de mim, assim como depende de vocês. Dependem também das experiências de vida e do contexto em que tudo acontece. Às vezes, a situação em que aquele sentimento aconteceu fez com que eu me manifestasse de uma maneira. Pode ser que, se fosse uma situação diferente, eu me manifestaria de outra maneira. O que a gente pode aprender com tudo isso? Bom, a gente pode aprender que não existe só sentimento ruim e não existe só sentimento bom. Nenhum sentimento é todo mal e nenhum sentimento é todo bom, né? A alegria nos faz rir muito, não é isso? Mas já pensou se a gente fosse viver o tempo todo sorrindo? Já perdeu o ar. E a tristeza? Ela ficar triste a vida inteira também não vai ser uma coisa legal. A gente sabe que tudo da nossa vida tem que ser dosado, né? Nada de mais também, nada de menos. Muitas vezes chorar, por exemplo, pode aliviar o nosso coração e ajudar a colocar o sentimento para fora. Com isso a gente percebe que os nossos sentimentos, mesmo sendo ruim, né, um sentimento ruim, ele pode nos ajudar a crescer e nos ensinar. Então, ou seja, nada de ficar chateado porque aconteceu um sentimento ruim. Você está sentindo algo ruim, às vezes aquele sentimento ruim pode fazer com que você cresça, evolua, né? E com que você aprenda muitas coisas. Quando a gente está muito triste, por exemplo, talvez pode até ser importante que a gente mude as nossas atitudes para poder ter uma vida melhor. Então, ou seja, às vezes esse sentimento ruim pode nos trazer algo bom. E refletir sobre esses pontos de vista de determinado sentimento, ele é fundamental para que a gente entenda e viva tudo com muita naturalidade. Ou seja, isso tudo faz parte da nossa vida. E para finalizar essa conversa do nosso capítulo 2, né, é importante entender que os sentimentos eles são diferentes, tá? Não existe sentimento sempre bom e sempre ruim, vai depender também, né, de cada contexto, de cada situação. Tem sentimentos ruins que podem nos levar a uma atitude positiva e tem sentimentos bons que podem nos levar a uma atitude negativa. Isso vai depender da pessoa, da situação, do contexto em que acontece. E o importante é a gente vivenciar sempre os nossos sentimentos. Bom, no capítulo 3, da página 302, a gente começa os nossos sentimentos por. A gente vai descobrir pelo que a gente tem sentimentos. Bom, nós podemos perceber que nós temos sentimentos por pessoas, não é isso? A gente pode ter ali um afeto, a gente pode ter ali um amor, uma paixão por uma pessoa. Então, é comum que nós tenhamos sentimentos por pessoas, tá? E pode ser também que, com o tempo, esse sentimento ele venha a mudar. Hoje eu estou aqui gostando muito dessa pessoa, mas várias situações foram ocorrendo com o tempo e me levaram a gostar um pouco menos dela. Então, eu me chateei e hoje eu gosto dela, mas não tanto quanto eu gostava antes. E pode acontecer o inverso. Eu tenho um colega que eu não sou muito próxima dele, então eu não gosto muito dele, porque eu não ando muito com ele, não converso muito com ele. A partir de um momento eu comecei a conversar bastante, descobri que ele era uma pessoa maravilhosa e com o tempo fui gostando cada vez mais daquela pessoa. Então, com o tempo, o sentimento pelas pessoas ele pode mudar, pode aumentar e pode diminuir. E também a gente pode estar tendo sentimentos por outros seres. Nem sempre a gente vai estar tendo sentimentos só por pessoas. Podemos ter sentimentos por um objeto, né? Um objeto que você ganhou de alguém, ou um objeto que você guarda como lembrança. Podemos ter sentimentos por animais, né? Nossos animais de estimação, por plantas também, né? Então, assim, nem sempre o nosso sentimento vai estar restrito à pessoa. Nosso sentimento ele pode acontecer por pessoas, animais, objetos e plantas. Bom, nas nossas reflexões aqui final, a gente está falando sobre a questão de cuidar do planeta, certo? A gente também tem que aprender a desenvolver os nossos sentimentos pela natureza, pelo nosso planeta, que é a nossa casa, né? Cuidar do nosso planeta, amar a nossa fauna e a nossa flora, ou seja, animais e plantas. Isso é muito importante. Então, a gente também tem que ter sentimentos pelo nosso planeta, né? Ou seja, pessoas, objetos, animais, plantas e pelo nosso planeta, que é a nossa casa. Hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e compreendido o nosso conteúdo. Eu desejo a todos excelentes provas. Espero que vocês tirem notas maravilhosas das nossas provas. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!